Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olá pessoal, tudo bem? A graça do Senhor seja com todos vocês. Vamos dar continuidade aqui a falar a palavra do Senhor no capítulo 12 de Gênesis. E aqui nós vamos falar das promessas de Deus a Abraão. Organizamos aqui alguns pontos que trata destas promessas de Deus. São muitas promessas de Deus, tudo em Gênesis, pessoal. Tudo dentro do livro de Gênesis é o que eu vou citar aqui, tá ok? O primeiro ponto: uma grande nação surgiria de Abrão. Capítulo 12, versículo 2, capítulo 13, versículo 16, capítulo 15, versículo 5, capítulo 17, versículo 2, capítulo 22, versículo 17. Destas referências, eu quero citar o capítulo 15 e versículo 5, que diz: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Que promessa grandiosa, esplendorosa, né? Segundo ponto, Abraão recebeu a promessa de uma terra específica, a terra de Canaã. O capítulo 12, versículo 1, versículos 5 ao 7, capítulo 13, versículos 14 ao 17, capítulo 15, versículos 18 ao 21, capítulo 17, versículo 8. Lembrando mais uma vez, estou citando tudo em Gênesis, tá bom? Deste segundo ponto aqui, eu vou ler o capítulo 17, versículo 8, uma terra específica, né? Deus está prometendo aqui para Abrão, que diz assim: tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Ainda quero citar capítulo de número 12 e versículo de número 7, que diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhes apareceu. Terceiro ponto: o próprio Abraão seria abençoado. Trata-se de bênçãos pessoais, individuais, conforme o capítulo 12, versículo 2, o capítulo 15, versículo 6, o capítulo 22, versículos 15 ao 17. Leio o capítulo 15 e versículo 6, que diz: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Ponto 4. O nome de Abraão seria grande. Deus sopraria o nome de Abraão terra afora, a ponto que chegou até nós, atravessando assim gerações e séculos, atravessando tanto as gerações como também o tempo, né? Até os dias de hoje e até as nossas terras. Conforme o capítulo 12, de versículo de número 2, diz assim: engrandecerei o teu nome. Ponto de número 4. Ponto de número 5 agora, irmãos, perdão. Abrão seria uma bênção para os outros. Mesma referência, capítulo 12, versículo 2.
Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Far-te-ei uma grande nação, então, bênção para todos os povos, né? Ponto 6. Os que te abençoarem serão abençoados. Capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem. Ainda, ponto 7. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mesmo versículo, capítulo 12 e versículo 3. Ponto 8. Em Abraão, todos os habitantes da terra seriam abençoados, já que era uma promessa que se estenderia aos gentios, todas as gentes, todos os povos. Hoje tem direito a desfrutar das bênçãos de Deus a Abraão. Isso porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem daqui. O nosso Senhor Jesus, ele vem da tribo de Judá, que é uma das tribos de Jacó, uma das 12 tribos de Jacó. Jacó que se tornou Israel. E Jacó que era neto de Abraão, filho de Isaque, né? Louvado seja Deus. Ponto 9. Abraão teria um filho com sua esposa Sara. Capítulo 15, versículo 1 ao 4. Promessa grandiosa de Deus. Como também o capítulo 17, versículos 16 ao 21. Ponto 10. Seus descendentes seriam escravos no Egito, conforme o capítulo 15, versículos 13 e 14. Uma profecia aqui, a qual o profeta é o próprio Deus, né? Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-la-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grandes fazendas, com grande fazenda. Então, ponto 11. Assim como Israel, outras nações surgiriam de Abraão, conforme o capítulo 17, versículo 3 e 4, versículo 6. Trata-se dos árabes, né? Os descendentes de Ismael, que são espalhados hoje em tantos países muçulmanos, né? Onde estão aí os filhos de Abraão que vieram do seu filho Ismael. Ponto 12. Seu nome seria mudado de Abrão para Abraão. É o capítulo 17, versículo de número 5. Ponto 13. O nome de Sarai seria mudado para Sara. É o capítulo 17, versículo 15. Ponto 14. Haveria um sinal da aliança, a circuncisão. Capítulo 17, versículo 9 ao 14. Trata-se da grande aliança de Deus com Abraão, em que Abraão e todos os machos, desde os filhos aos escravos e até os animais, foram circuncidados, pois isto era a aliança de Deus com Abraão. Tá ok? Que Deus abençoe em Cristo, e tenho certeza que lhe ajudará muito esta palavra para você que dá estudo aí na sua congregação, na sua igreja, né? Você pode trazer este conteúdo, em nome de Jesus, vai muito abençoar todos que ouvirem, tá? Deus te abençoe em Cristo.